Ok. Olha o que está escrito no verso 43. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. Verso 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Amém? Mais uma vez, mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Amém? Queridos, dentro desse texto, do versículo 35 ao 37, os discípulos, mais especificamente aqui Tiago e João, eles pedem um lugar de honra ao lado de Jesus em seu reino. E essa solicitação revela que mesmo vivendo com Jesus, eles ainda pensavam em ter um status ou poder. E eles imaginavam que o reino de Deus, assim como o reino terreno, trazia sim questão de prestígio ou recompensa acerca do que eles estavam ali procurando fazer. Mas Jesus, ele percebe essa mentalidade e reúne os discípulos para ensinar uma lição importante, porque aqui, dentro desse texto, nós podemos ver a verdadeira grandeza. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a verdadeira grandeza no reino. Então Jesus, ele contrasta aqui o sistema que busca o domínio com os valores do reino que são fundamentais, e ele começa falando sobre algumas coisas importantes. Jesus explica que no reino de Deus a grandeza não se mede pela posição, mas pela disposição de servir. Ora, nós não vemos, é claro, isso no mundo. Os líderes muitas vezes usam a autoridade para impor alguma coisa. Mas dentro do reino de Deus, queridos, a liderança ela é expressa com amor. E quando nós olhamos para a sociedade, nós entendemos que a sociedade ela é obcecada por status, por poder, por conquistas, por reconhecimentos. Eu não estou dizendo que isso é pecado, que não é bom você buscar conquistas e reconhecimento, mas estou dizendo que a sociedade ela é obcecada por isso e ela é capaz de fazer coisas terríveis por conta de status e poder. E muitas pessoas desde cedo são ensinadas a isso, a estar buscando títulos e posições, prestígios, status, e acabam se perdendo porque já não encontram mais a sua essência, porque elas pensam que a identidade e o valor estão diretamente ligados a isso. Hoje você conhece alguém por aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele é. Ah, porque o fulano ele é bom,
ele é bom, mas por quê? Porque ele faz isso. Mas, pastor, a essência dele não faz ele entender que ele é bom por conta do que ele carrega em si e tudo mais. Há um descontrole a respeito disso, porque as pessoas, elas estão buscando prestígio, posição, e elas acabam perdendo a essência daquilo que é o reino. E o que é a grandeza no reino, queridos? Pessoas que acumulam, seja cargos, influências, e acreditando que essas coisas representam a verdadeira grandeza do reino. E aí muita gente vai na internet e posta algo e começa a procurar os likes. Procura buscar quem possa dar ali uma atenção para clicar e dar um like e dizer, não, olha aqui, existe alguém que deu um like porque eu postei algo. E essa geração está buscando likes, não está entendendo qual é a essência, qual é a sua identidade, porque se perde em questão de prestígio, se perde em questão de querer buscar status e poder e achar que isso é somente isso que vai ocasionar em algo que na realidade é bom para a sua vida, mas existem pessoas, por outro lado, por não conseguir likes, estão frustradas, depressivas, estão cometendo suicídio porque não conseguem obter este prestígio, esse status. Não alcançou alguém que pudesse dar um like para ele. E quando eu olho para isso e encontro nessa passagem, no entanto, Jesus, ele desafia essa lógica humana. Porque Jesus, ele apresenta um caminho completamente diferente. A grandeza no reino de Deus é o serviço, mas servir com humildade e amor. E não é somente por meio de palavras, mas são ações. E especialmente, amados, ele dá o exemplo, isso no lava-pés, em João 13. Porque Jesus nos ensina que ser grande aos olhos de Deus significa colocar o outro em primeiro lugar e amar sem esperar nada em troca. E essa mensagem não é apenas uma lição de moral que Jesus está dando aos discípulos, mas é um chamado a uma transformação de mentalidade e de estilo de vida, porque está perdendo-se a essência. E um dia eu ouvi um pregador dizendo assim, um dia um bispo falou assim para mim, porque havia escutado um pregador dizendo que menos títulos e mais toalha. Porque é importante, e nós estamos precisando de pessoas que sirvam ao Senhor, não de títulos. E é interessante porque Jesus vai nos ensinar acerca disso, sobre o que é a grandeza no reino. Quando, por exemplo, nós encontramos essa passagem bíblica, nós vemos que Jesus, ele está falando de algo muito forte. Ele diz assim, mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Servo de todos. Qual é o prestígio de ser servo de todos? E muitas pessoas estão buscando, não, pastor, porque eu estou buscando isso, eu quero crescer. É importante o crescimento, é importante, queridos, mas quando isso se leva de algo que na realidade você quer buscar só para mostrar que você tem algo e que você tem um título, e isso acaba com a sua vida espiritual, porque se perde a essência.
As coisas ficam mais importantes do que as pessoas. E aí você começa a lidar com um lado político de um sistema que trabalha mais em questão de coisas e não de pessoas. E você começa a ver o valor somente das coisas e deixa de lado as pessoas. Almas. E muita igreja está perdendo essa essência. Porque tem buscado o prestígio, o status. Tem muitos pastores que estão perdendo a essência, porque estão, queridos, buscando status e não almas, não vidas, não estão resgatando almas, não estão em busca de ganhar para o Senhor Jesus vidas que venham se render aos pés do Senhor, estão em busca de status, estão em busca de posição, de prestígio, de reconhecimento de pessoas. E não foi isso que Jesus ensinou. Uma das coisas importantes que Jesus ensinou, que é o primeiro ponto que eu quero falar nesta manhã, acerca da grandeza no reino, é a demonstração de humildade. A demonstração de humildade. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Veja o que o texto está dizendo. Tomando a forma de servo. Amados, humildade é uma virtude que envolve a disposição voluntária. Jesus fez isso voluntariamente. Ele não foi forçado a fazer. E é interessante que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou-se, assumiu a forma de servo. E ele não buscou a honra ou reconhecimento, mas escolheu humilhar-se, servindo até a morte de cruz. E é por isso que nós temos que entender, amado, que o serviço é importante. Não é a posição que você carrega, mas o serviço. A humildade com que você leva aquilo que Deus coloca na tua mão. E é importante ressaltarmos que nós somos chamados a isso, a assumir a mesma mentalidade de Cristo. E qual é a mentalidade de Cristo? Ser servo. Ser servo. A humildade abre as portas para que Deus trabalhe em nós e por meio de nós. E aí você começa a ser usado na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, você é usado porque você entendeu qual é a essência. Você precisa ser servo. Você precisa estar a serviço. Você precisa servir aos outros. E é interessante porque a verdadeira humildade, amados, não diminui ninguém. Pelo contrário, ela nos revela o nível do amor de Cristo. Ela não humilha ninguém, não diminui ninguém em questão de, não, porque pastor é uma humilhação em questão disso. Mas, amados, a humildade é isso. Reconhecer que você é servo e que você precisa servir. E que você está à disposição para fazer esse serviço. E não se sentir constrangido em questão disso. Mas quando você entende essa essência, você sabe que o nível aí é o nível do amor de Cristo. Porque você ora até pelos seus inimigos, por aqueles que desejam mal a você. Você trata bem aqueles que tratam mal você. E você entendeu qual é a essência de servir. Porque o próprio Cristo disse que vocês serão conhecidos pelo amor. Vocês serão conhecidos como meus discípulos por conta do amor que vocês têm. E quando você entende essa essência, você começa a aplicar isso na sua vida. Porque a grandeza no reino é a humildade. Veja que Cristo,
ele tomando forma de servo, sendo Deus, tomando forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Veio a essa terra para servir. E nós precisamos servir. E nós precisamos entender que a verdadeira humildade não é pensar que, não, porque eu estou me diminuindo em questão de servir o fulano que está me maltratando. Não, queridos, é quando você entende que esse nível é um nível do amor de Cristo. Porque cuspiram no seu rosto. Deram tapas no seu rosto. Humilharam ele. Ele podia ter orado ao Pai, dizendo: Pai, me envia anjos aqui e mata todo mundo que está aqui tentando contra a minha vida. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Porque ele entendeu o que era isso, serviço. O que era servir. E com humildade servindo, porque essa é a grandeza no reino. Você entender que você está dentro do reino, mas você saber que você não é maior do que ninguém. Porque tem muita gente, não, porque eu sou crente agora, então eu sou melhor do que todo mundo. Não é essa a questão. Você é servo, você é mordomo, e dentro dessa essência você precisa servir, e você precisa fazer com excelência, e com humildade, e fazendo assim, dando testemunho, você vai ganhar outras vidas. Nós precisamos entender isso. Não é questão de status. Mas a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo e mais nos outros. É deixar muitas vezes de fazer algo para você, para fazer para alguém. E que muitas vezes nós precisamos ter esse coração, essa essência de serviço. Deixar de fazer algo para nós, para fazer algo para alguém, sabendo que você está a serviço de Deus e que aquela alma pode ser ganha para Cristo Jesus mediante a sua atitude. Pequenas gentilezas geram grandes conquistas. Você pode ver alguém idoso tentando atravessar a rua, e você pode pegar no braço dessa pessoa e tentá-la ajudar. E com pequenas gentilezas você pode conquistar esta pessoa e ganhar o coração dela para Cristo Jesus. Com uma simples palavra, você pode ganhar esse coração, e com humildade. Você pode trazer uma palavra branda no meio do furor, no meio da ira, e ganhar o coração desta pessoa para Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. A humildade é a chave para ganhar almas. Não buscar ter o coração empinado, não porque eu sou crente, eu não falo com qualquer pessoa, esse é um pecador qualquer, um pé rapado aí, não sei como é que vai traduzir, mas eu não quero nem saber desse fulano aí que está no meio da rua, não. Você tem que servir, vai, compra um prato de comida para essa pessoa que está na rua, aproveita e fala de Jesus para ela. Quantas pessoas que parece que não, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, irmãos. Nós não somos maiores do que ninguém. Nós somos servos de Deus. Nós somos chamados. E temos que ser humildes e entender que nós estamos aqui para servir. Que haja esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em nós. Tomar forma de servo. E estar a serviço. O coração humilde é um solo onde floresce a graça de Deus. Um dia um pregador chamado John Stott disse: no reino de Deus o caminho para cima é para baixo. O que ele quis dizer sobre isso? Humildade, se humilhar.
Porque o serviço é esse. Porque quem quer ser maior tem que ser o menor. É interessante porque Deus fala com o profeta dizendo assim: levanta-te e desce. E eu falarei contigo. Em questão de descer, é ser humilde. A ponto de você entender, você pode ter muitas coisas, mas isso não pode alterar o teor que há em você, a essência que há em você, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seja servo. Menos títulos e mais toalha. Eu acho que isso surpreendeu os discípulos quando Jesus pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, até que Pedro diz: não, eu que careço de lavar os teus pés, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Não. Espera aí, Pedro. Se você não deixar eu lavar os teus pés, não tem parte comigo aqui. Espera aí, Jesus, então vamos fazer outra coisa, não lava só meus pés, lava todo o meu corpo. Aleluia. Ser servo. E esse é o primeiro ponto. Nós nascemos de novo. Nós entendemos um pouco sobre o que é o reino de Deus. Mas a grandeza no reino é a humildade. Ser humilde é entender que eu sou servo de Deus e eu preciso aplicar esse serviço na minha vida. Segundo ponto importante. A grandeza é demonstrada no serviço. Veja, João 13, versos 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só, o ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos é uma tarefa de servo. Mostra que a verdadeira grandeza é encontrada no serviço. Mostra, queridos, que nós não apenas devemos ali, não, porque eu estou fazendo isso porque o meu título carrega isso, eu sou um pastor e eu preciso fazer isso. Não, você precisa fazer isso porque você é servo. Eu preciso evangelizar porque eu sou evangelista. Não, você precisa evangelizar porque você é servo. Eu preciso orar pelo doente somente quando eu sou pastor? Não. Quando você é pastor? Não. Quando você é evangelista? Não. Quando você é diácono? É porque você é servo. Você entendeu essa posição? E essa é a verdadeira grandeza. Está no serviço que você presta. Ele não apenas ensinou, mas ele mostrou na prática como nós devemos tratar uns aos outros e com amor. Nós somos chamados a servir não apenas em palavras, mas com as ações. Quem deseja ser grande no reino de Deus deve estar disposto a fazer aquilo que ninguém muitas vezes quer fazer. Pastor, quando eu vou no banheiro da igreja, tem um papelzinho ali, eu piso no papel, mas não pego o papel. Pastor, quando eu entro no santuário, eu vejo um papelzinho, mas eu piso no papel, eu chamo outra pessoa para pegar. Ô diácono, ô evangelista, ô fulano, você que limpa a igreja. Irmãos, todos nós somos servos. Eu não vou passar por cima daquilo que eu preciso entender que eu devo fazer como servo no serviço. Não, pastor, mas na igreja tem isso, tem aquilo, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Claro, temos que respeitar. Mas é algo tão simples e eu não posso me abaixar para pegar um pedaço de papel. Eu tenho que chamar outra pessoa para poder fazer o serviço que eu posso fazer. Aí muitas vezes eu quero que os outros façam
e eu não posso fazer? Que tipo de servo eu sou? Que tipo de serviço eu estou prestando ao Senhor? Se eu não posso pegar um papel do chão que está no santuário, se eu não posso pegar um papel que está no banheiro, se eu não posso fazer algo para o reino, nem para a obra de Deus e nem para a igreja, como eu posso servir ao Senhor aí fora? Se nem isso, como se fosse algo muito pequeno para as nossas vidas, é muito simples para as nossas vidas, a não ser que esse servo seja um servo, na realidade, que ele vive tanto na igreja como dentro de casa. Aí é outra coisa. Aí você chega dentro de casa, está aquela bagunça, você não põe a mão em nada e deixa ali, e da mesma forma com que você vive dentro de casa, você vive na igreja também, em todos os lugares onde você vai. Amados, quando você entende o que é serviço, não importa o lugar onde você esteja, você quer fazer o melhor. Eu trabalho em um escritório de advocacia. E um dia eu estava pegando a vassoura, e é muito raro alguém pegar vassoura aqui, né? É tudo velho, né? Eu peguei uma vassourinha desse tamanho que eu tinha encontrado lá. Era uma sala onde os advogados recebiam os clientes. E eu vi que estava suja a sala, porque usaram muito. Eu desci à tarde. O que eu fiz? Eu peguei a vassoura. Eu peguei a vassoura e comecei a varrer toda aquela sujeira. Daí o meu patrão veio passando e disse: o que você está fazendo, Juliano? Que pergunta é essa? Estou limpando. Mas para eles não é normal em questão disso, porque cada um tem a sua função. Mas eu não aprendi dessa forma. Amados, eu cresci, amados, nós éramos em 6 na família. Uma mulher. Naquele chão de madeira como esse aqui, ó. Então a nossa mãe falava, um vai passar cera, aquela de pasta, sabe? Aquela cera grossa. Passava assim, daí você cortava aqueles pedaços de pano, botava um bombril embaixo e começava a brincar assim, ia lustrando a casa inteira, todos os meninos limpando. E aí, para quem que sobrava, irmãos? Por isso que a minha esposa ela fala assim, mas hoje você não faz muita coisa em casa não, você não me ajuda. Eu falei assim, mas a promessa não era essa quando eu casei. Você que acostumou muito mal. Você falou assim, não põe a mão em nada, ainda mais com 2 mulheres em casa. Nem vou olhar para o lado. Né? Mas como eu sou o mais novo, aí os meus irmãos falavam assim, ó, quem vai lavar a louça hoje? O mais novo. Imagina em casa tinha aqueles copos de alumínio. Sabe aqueles copos de alumínio? A água ficava geladinha, dava aquele vapor todo, né? Tinha que deixar brilhando, amados. E tinha uma forma de secar a louça. Você não podia passar o pano assim que ficava tudo a marca do pano. Você tinha que bater o copo assim, até ele secar e descer todas as gotas, ficava brilhando o copo. E quando era panela? Aqui não tem. As irmãs ainda ariam a panela ou não? Não? Oh, Jesus. Compra outra, né? Se tiver muito suja, não. No meu tempo era aquele bombril, aquela palha de aço, esfregava, tirava toda a sujeira e ficava brilhando. A mãe ia lá, olhava, oh, tá bom, tá bom. Tinha um nível controle, né, de limpeza. E os meus irmãos lá, dando risada, né? Sentava na mesa, aí eles tudo combinavam. Não sei se a minha irmã vai assistir essa live, eles combinavam. Aí tinha o jogador, aquele osso, né, que quebrava assim, você jogava. Meu irmão quebrava antes, irmão. E aí pegava a maior parte. Vamos lá, Juju, vamos lá. Quem ganhar aqui lava a louça. Aí ele me enganava, daí eu puxava e eu sempre perdia. Eu falei, Jesus. Aí eles combinavam, o último que sair da mesa lava a louça. E pulava assim, todo mundo junto, e eu lá, vai o Juliano lavar a louça. Tinha que arrumar toda... E era desse jeito. E aprender o serviço é importante porque muitas vezes você não vai fazer de qualquer maneira. E ainda mais quando se refere ao Senhor. E nós muitas vezes temos que entender isso, amados. A grandeza de demonstrar o serviço aqui
É muito importante. E no reino de Deus, a grandeza não é uma posição a ser alcançada, mas um chamado para servir. Amados, quem serve com amor é maior do que quem governa com orgulho. Nós precisamos entender isso. Aí você vê alguém lá com o nariz empinado, não, porque é isso, você vai fazer isso tentando impor coisas, mas quando você põe a mão e não existe nada ou ninguém melhor do que você para fazer o serviço que você tem que fazer. Imagina, vai levar o seu marido para limpar a casa, para você ver o que acontece. Os maridão estão lá com a escova de dente, não dá para entrar no box não, porque é tudo detalhe, né? Olha, ó, não, peraí. Quando eu comecei a limpar a casa com a minha esposa, ela ia limpando, e aqui tem um jeito de limpar, não, você não pode demorar, né? Você limpa bem, mas tem uns detalhezinhos e tal, e eu queria olhar, não, aqui tem um fio de cabelo e tal, e ela olha, para com isso, menino. Eu falava, não, eu preciso limpar de novo e tal. Uma Clarice, trabalhei para ela, aí ela ficava olhando, aqui, ó. Tem que voltar aqui nesse quarto. Eu falei, o que é, irmã Clarice? Não, tem que voltar aqui, ó. Aqui. Aí eu fazia desenho no carpete de sol. Quer que eu escreva o nome da cliente aqui? Não. Fazia tudo bonitinho, ficava os riscos tudo direitinho assim. Tem que fazer com excelência. É difícil, você não quer muitas vezes levantar da cama para poder fazer o serviço. Mas ninguém é melhor do que você para fazer o serviço, porque quando você pega o serviço, você quer fazer o melhor. Você não vai fazer as coisas de qualquer maneira. O que vai acontecer, por exemplo, um dia eu saí para trabalhar com o irmão Osés, me convidou a fazer um hall de um escritório, de um office, me convidou, vamos lá, pastor, vamos trabalhar comigo. Cheguei lá e ele não deixou fazer nada, irmãos. Falei, o que acontece, irmão Osés? Não, pastor, só chamei o senhor para conversar aqui mesmo, porque eu falei, eu acho que o meu trabalho não é bom não, pelo jeito. Aí ele vinha fazer o recortezinho e ficava assim. Eu falei, eu não consigo fazer isso, eu tenho que andar com um paninho no bolso aqui, porque eu vou lambuzar tudo e já tenho que limpar tudo. Questão de prática. Mas o que acontece se você faz o serviço errado? O cliente vai te ligar e vai dizer assim, olha, está péssimo o serviço. Ou você volta aqui e faz o serviço de novo, ou senão não vou te pagar, ou vou te pagar e você nunca mais vem. Então, quando nós entendemos, queridos, que é necessário fazer o serviço com excelência, porque não é questão de posição, não, porque muita gente quando chega aqui, pensa que é isso. Você já viu? Ah, não cheguei, eu sou advogado, sou formado, sou isso, sou médico, isso, aquilo e tal, tenho uma formação, mas chega aqui. Qual é o primeiro trabalho que ele faz aqui? Limpar privado. Porque sabe que muitas vezes tem que se sujeitar, mas a questão disso, amados, nós temos que entender que temos que fazer tudo com excelência, não importa qual seja o trabalho, nós temos que fazer com excelência. Porque não é questão, amados, não, porque eu preciso, eu tenho um status a ser zelado, eu tenho uma posição a ser zelada, queridos. A verdadeira nobreza não está em ser exaltado, mas em se abaixar para levantar outros. E é tão bom quando você serve e você vê pessoas crescendo, porque quando as pessoas crescem, você está crescendo junto. Aí quando alguém olha para você e diz assim, nossa irmão, muito obrigado por aquela ajuda. Esses dias eu estava vendo um vídeo, amados, um homem chegou dentro de um restaurante, eu acredito que era, um restaurante, e estava pedindo dinheiro porque ele precisava comprar roupa, ele estava vivendo na rua. E ele ia para uma entrevista de trabalho, e aquela entrevista de trabalho dependia para que ele pudesse pagar um lugar para ele morar, e ele tinha um filho. Aí ele insistiu para a pessoa, não, isso aqui é enganação. Aí ele voltou lá, não, eu preciso muito porque é trabalho e tal, e é isso e aquilo, ele saiu, então o cara deu dinheiro para ele, os outros que estavam lá falaram assim, não, mas você deu dinheiro para ele sumiu, ele está usando droga, é isso e aquilo e tal, de repente, queridos, o que aconteceu, o cara voltou lá, com o cabelo cortado, todo arrumado, muito obrigado, eu consegui o trabalho, está aqui,
e tirou um envelope e era o dinheiro que ele havia dado. É tão bom você ver pessoas restauradas por uma palavra que você lançou. É tão bom você ver pessoas que foram levantadas por conta de uma ajuda sua. E nós precisamos entender isso. E nós, quando entendemos essa verdadeira nobreza, que não é questão só de ser exaltado, mas de se abaixar para, amados, levantar a outros. Aí nós começamos a perceber como vale a pena ser servo, servir. Eu me recordo, queridos, uma vez, um jovem entrou na igreja. E esse jovem teve um sonho. Alguém mostrava para ele um salmo. E aí ele veio no final do culto e contou esse sonho que ele teve. E aí, naquela época, era um ministro de louvor e tocava os louvores na igreja. E de repente, ele chegou para mim assim e falou assim: você me ensina a tocar? E naquele dia eu mostrei as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si para ele. Irmãos, na mesma semana aquele jovem estava tocando um louvor. Eu olhei para aquele jovem e eu falei: Jesus, Deus chamou esse jovem. Quando não demorou muito, quando eu saí daquela igreja, aquele jovem se tornou um ministro de louvor. Vê como é que é as coisas. Um instante que você dá para ajudar uma pessoa pode mudar uma vida toda. Um momento de uma palavra pode mudar uma vida toda. Algo que você fala ou que você faz pode mudar alguém. Isso pode ter uma repercussão, um efeito tão grande que pode mudar completamente a vida daquela pessoa. Então nós precisamos entender que a grandeza é demonstrada no serviço. Terceiro ponto, a grandeza é demonstrada no amor sem medir esforços. Veja o que está escrito em Marcos 12, 30 e 31, todo mundo conhece esse versículo, esses versículos. Amarás, Marcos 12, verso 30 e 31, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amados, a essência do serviço cristão é o amor. O amor nos leva a colocar as necessidades do outros à frente das nossas, imitando a compaixão de Cristo. A maior expressão de grandeza é amar como Jesus amou. Agora lembrei daquela canção, mas eu acho que ela é católica. Amar como Jesus amou, não é? Sem esperar nada em troca. É interessante isso, porque o serviço, ele não é um fardo quando é motivado pelo amor. Quando é motivado pelo amor. Ah não, eu fazer por fulano. Ah não, porque o pastor pediu. Ah não, porque é isso e aquilo. E aí você começa a reclamar do serviço. E aí você começa a falar coisas que não deve falar. Mas quando nós entendemos que o serviço é motivado pelo amor, ajuda as pessoas a perdoar, a cuidar. Essas expressões são expressões de amor de Cristo em nós, e nós devemos muitas vezes nos perguntar: como eu posso amar mais hoje? Como eu posso amar mais hoje? Põe a mão sobre o teu peito e diga assim: como eu posso amar mais hoje? Servindo, servir a minha casa, a igreja, a comunidade, a pessoas que precisam. Porque no reino de Deus, ser grande é gastar-se em amor. Porque aqueles que não podem retribuir, queridos, aí então tem alguma coisa de errado. Existe um problema.
O amor, queridos, que não mede esforços, é o reflexo mais puro da grandeza de Cristo em nós. Ah não, porque se eu tiver que sair daqui para ir lá no determinado lugar, eu já não vou. Mas se o teu irmão estiver com problemas, e se ele estiver pensando em morte, e se ele estiver deprimido e com depressão, e se Deus está te falando e te enviando lá por um motivo, para que você o sirva, para que você leve uma palavra, e se Deus está te conduzindo a ligar para alguém que há muito tempo você não liga, e você fica com o coração, não, eu não vou ligar, porque senão fulano vai falar de problemas comigo, e se ele precisar de falar de problemas com você, porque é o único meio de desabafar, de jogar para fora aquilo que está tentando contra o coração dessa pessoa. O que você vai fazer? Há uma história de um pregador que um dia saiu de um culto maravilhoso e ele estava caminhando para ir para casa e ele tinha que passar por uma praça, e nessa praça tinha muitas prostitutas, e ali passando uma jovem pegou no braço e disse: eu preciso de uma palavra de Deus. Esse pregador tirou a mão dela e disse assim: não, eu não posso estar aqui com você, porque senão, se alguém da igreja vai me ver, eles vão falar um monte de coisa para mim, sai daqui, eu não quero estar perto de você, vai embora daqui. E foi rude com essa jovem. E foi para casa. Chegando em casa, ele jantou, deitou com a sua esposa, e algo incomodava, porque a voz daquela jovem estava dentro do seu coração: eu preciso de uma palavra. E ele vira de um lado para o outro e não conseguia dormir, e esta voz vinha sobre o coração dele dizendo: eu preciso de uma palavra. E ele com aquilo, e a esposa, que já conhecia ele há muitos anos, disse assim: filho, o que você tem? O que aconteceu com você? Ele ficou sentado na cama e disse assim: sabe o que aconteceu? É que eu estava vindo para casa e eu passei por aquela praça e uma jovem pegou no meu braço e disse assim: eu preciso de uma palavra. Eu disse: não, sai daqui, fica longe de mim, o que os irmãos vão achar disso? E eu desprezei essa jovem e vim para casa, mas eu não consigo dormir porque a voz dessa jovem está ecoando sobre o meu coração, dizendo: eu preciso de uma palavra. Então a mulher dele olhou para ele e disse assim: você é um covarde. E ele disse: não, mas eu tive medo porque o que os outros iam achar. E ela disse assim: põe a sua roupa e vão procurar esta jovem. Correram na praça, não encontraram a jovem, começaram a perguntar às outras garotas que estavam ali, dizendo: ela estava assim, 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 você conhece? Ah não, está ali na danceteria tal. Foram para a danceteria, aí correndo e perguntando e olhando para todo lado: onde está essa jovem? Onde está essa jovem? Eles viram um monte de gente ao redor de alguém. Aquela jovem, ela sofreu algo naquela noite e acabou morrendo. As pessoas que estavam mais próximas, ele olhando aquela situação, e começaram a chorar, e de repente alguém se aproximou e disse assim: o senhor é pastor? Eu sou pastor aqui. Ela disse que ela pegou no braço de alguém e disse que queria uma palavra, mas essa pessoa não deu essa palavra, e ela disse assim: nem um pastor, que é um pastor, pode dar uma palavra para ela, porque ela vai viver então. E ela morreu. E aquele pastor sentiu a dor tão grande,
Se arrependeu de não ter falado, de não ter servido. E quantas vezes Deus tem falado para nós que nós não podemos perder tempo, nós precisamos falar, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Ah não, pastor, mas é que eu preciso ser pastor, eu preciso ser teólogo, pastor, eu preciso ter carteirinha de não sei o que, de faculdade tal, de curso tal. Não, Deus está falando para você, você só precisa ser servo. Porque essa essência de ser servo, ela me faz entender que amar sem condições é o caminho para uma grandeza eterna, que jamais se corrompe, porque você é servo, está caminhando para a eternidade. E nesse caminho você vai encontrar muita gente desesperada, drogados, alcoólicos, pessoas que estão em depressão, com problemas de suicídio. E ali você vai precisar entender que essa essência vai te levar a servir com excelência, porque você sabe que o servo, ele ama e ele precisa fazer sem medir esforços. No reino de Deus, mais uma vez eu vou repetir. Ser grande é gastar-se em amor por aqueles que não podem e que muitas vezes não vai retribuir a você. Pastor, estou esperando o obrigado, irmão. Não espere. Porque se você entendeu o que é ser servo, muitas vezes você não vai receber um obrigado, mas você entendeu que a sua parte você fez porque você ama Cristo e você exala o bom perfume de Cristo na sua vida. Quarto ponto. A grandeza é demonstrada no serviço que é glorificado, o que glorifica a Deus. A grandeza é demonstrada no serviço que glorifica a Deus. Veja o que está escrito em Mateus 5, verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e façam o quê? Glorifique. Mais uma vez. Glorifique. Irmãos, está muito fraco. Depois disso você vai para a churrascaria, não. Depois disso você vai comer o macarrão, né? Aleluia, Jesus. Para se fortalecer, dá glória a Deus. Interessante que aqui a grandeza é demonstrada no serviço que glorifica a Deus. Os homens querem glória para eles. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A vitória pode ser nossa, mas a glória é de Deus. Quando servimos com humildade e com amor, amados, nós estamos refletindo o caráter de Deus e apontando as pessoas para Cristo. Porque a verdadeira grandeza não busca a glória própria, mas direciona toda a honra a Deus. O nosso serviço deve ter como objetivo único glorificar a Deus. Isso significa que até nas pequenas tarefas, amados, nas pequenas tarefas, nos mínimos detalhes, que são feitos com amor, com devoção, nós podemos manifestar a luz de Cristo e impactar vidas. Devemos sempre lembrar que a grandeza no reino não está em ser reconhecido, mas em glorificar ao Pai. Estou fazendo isso para glorificar a Deus. Lembre-se disso.
uma oração, alguém que você recebe na porta, na igreja, você que limpa a igreja, você que coloca as cadeiras para ficarem organizadas, o que toca a bateria, que toca o violão, que toca o teclado, as vozes, todas as coisas aqui feitas com amor, é para a glória de Deus. O verdadeiro servo, queridos, não espera honra para si, mas faz de cada ato uma oferta de louvor a Deus. Tudo que você faz ao Senhor, faça como uma oferta de louvor a Deus. Você seria capaz de oferecer a Deus uma ovelha manca, cega? Porque a oferta no Velho Testamento tinha que ser um cordeiro perfeito. Cristo é o cordeiro perfeito. Mas você seria capaz de oferecer qualquer coisa para Deus? Você seria capaz de oferecer o resto do seu tempo para o Senhor? Pois é, quando você, por exemplo, levanta, mas pastor, eu não tenho tempo. Amados, ninguém tem tempo aqui nesse lugar. Todo mundo trabalha. Ah não, pastor, porque eu tenho muitas tarefas. Amados, nem que você acorde 5 horas da manhã para você dizer, Senhor, eu te louvo. Aí passa o dia todo sem orar, aí vem as lutas e quer que Deus faça alguma coisa. Chega no final do dia, quer entregar o restinho de tempo, ora deitado, e quando vê está chamando Jesus de Genésio porque já está dormindo. Aí a culpa é de Deus, eu dei o resto do tempo para o Senhor, não li a palavra, não meditei na palavra, não orei, não busquei o Senhor, e eu quero que a minha vida esteja tudo indo bem e tudo certo. Qual é o tipo de louvor que eu tenho feito para o Senhor? Será que eu estou oferecendo uma oferta estranha a Deus? Será que eu estou oferecendo o resto para o Senhor? Porque Ele não deu o resto por nós. Ele deu o seu Filho amado. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós temos que entender algo. Nós temos que glorificar a Deus, sim. Mas o serviço feito com qualidade, esse sim, é um serviço com uma oferta de louvor a Deus. É um serviço que é necessário, sim. Traz honra, não para si mesmo, mas é uma oferta porque você está oferecendo ao Senhor e você está fazendo com excelência para Ele, porque a honra e a glória é para o Senhor. A grandeza do cristão é medida não pelo tamanho da sua obra, mas pela intenção de glorificar a Deus em cada atitude que ele tem. Ah não, pastor, porque eu vou fazer uma coisa estrondosa, pastor, o senhor vai ver, vai chamar a atenção de todo mundo. Para quê? Vai glorificar a Deus? Ou você quer os holofotes sobre a sua vida? Você quer a glória para você? Ou você quer a glória para Deus? É importante entender isso. Você pode fazer a vida toda algo, mas se não for para glorificar a Deus, não é uma oferta ao Senhor. Entenda que Ele quer receber, mas Ele não quer receber qualquer coisa. Ele quer receber um coração inteiro, um coração disposto, um coração que glorifique o seu nome e que tudo seja feito para o louvor do seu nome, que indique que a Ele a glória, a Ele a honra e que diminua eu para que Ele cresça. Porque se for somente para mim mesmo, é obra de palha. O fogo vai vir, vai lamber, vai queimar tudo. Quando servimos para exaltar a Deus e não a nós mesmos, descobrimos a verdadeira grandeza que o reino oferece. Porque
Quando nós oferecemos o melhor para o Senhor e com excelência, entendemos que a glória é para Deus, nós conseguimos acessar no reino coisas que nós não conseguíamos acessar antes. Tudo fica mais leve, porque agora eu troquei. Aquilo que estava pesado não está sobre mim mais, porque o próprio Cristo levou. Eu não estou preso sobre isso. Ele disse: o meu fardo é leve e suave. E quando nós fazemos algo para o Senhor, nós não fazemos reclamando. Para perdoar não é algo difícil. Eu não tenho vontade de matar, de esganar. Senhor, muitas vezes, Deus, eu queria pegar no pescocinho dele e apertar o pescoço dele. Eu não vou perdoar de jeito nenhum. Vai ficar até o ano que vem. O objetivo do ano que vem, eu vou pensar ainda se vou perdoar, querido. Tudo fica leve, até o perdoar fica fácil. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso glorificar a Deus através das minhas ações. Se eu não perdoo, eu não estou glorificando a Deus. Se eu ando com o coração amargurado e reclamando de tudo na vida, eu não estou glorificando a Deus. Se tudo que eu faço não é com excelência e não é para o Senhor, e eu faço de qualquer jeito, eu não estou glorificando ao Senhor. Mas quando eu entendo que tudo que eu faço é para glorificar a Ele, então eu entendi o que é ser um servo. E o que é que Ele diz a respeito dessa grandeza no reino. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Aleluia.